Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, aquele elegi descendente de Abraão, meu amigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aos que pelejam contra ti, buscá-los, porém, não acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Não temas, ó remezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Nós costumamos chamar as nossas crianças para vir aqui na frente para um momento de oração com as crianças da igreja. Onde elas estão? Venham, crianças. Venham, crianças. Bom, eu também estou uma criança e estou aqui no meio. O Ministério Infantil da nossa igreja está sendo reorganizado e nós estamos nos habituando a, antes da reflexão, convocar as crianças para estarem aqui, oramos por elas e pelas suas professoras. É isso que nós vamos fazer neste momento. Amém? Nosso bendito Deus e Pai, nós louvamos o Seu nome porque o Senhor é bom. Nós queremos fazer, nosso Senhor, aquilo que um dia o Senhor nos orientou, quando o Senhor disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque a elas pertence o reino dos céus. Senhor, muito obrigado pelas nossas crianças. Ajude elas a conhecerem a Jesus logo cedo, para que, Deus, elas possam crescer em estatura e em conhecimento espiritual, que elas possam crescer conhecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o nosso Salvador. Peço também neste momento que o Senhor abençoe as professoras que trabalham nesse ministério, abençoe as suas vidas, dê a paciência que elas precisam ter, para que, ó Deus, o trabalho possa ser realizado com alegria no coração. Muito obrigado por tudo, nós agradecemos e nós tudo pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Escolhe a dedo assim, as pessoas para levar, porque o Evangelho é coisa séria. Tanto na parte da pregação como na parte do louvor, a bandalheira está muito grande. Nós precisamos ter muito cuidado com quem sobe neste lugar para alimentar a igreja do Senhor. Parabenizar a união de homens e dedicar para vocês 1 Coríntios capítulo 15 e 58. Sejam firmes, constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Meus irmãos, o tema da mensagem é bastante interessante, o tema que vocês escolheram: homens corajosos em tempos difíceis. E eu gostaria de parafrasear, eu gostaria de ampliar: uma igreja corajosa em tempos difíceis, porque os dias são maus, mas Jesus é bom. Amém?
Então, meus amados, eu gostaria de usar como texto da palavra de Deus nesta noite o Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 21, a partir do capítulo 25. O cachê que o pastor Ciro cobra para pregar o Evangelho é 12 copos d'água, viu? É a única coisa que eu preciso para pregar o Evangelho. Já coloco o meu ministério, a minha igreja, à disposição do pastor Germano, desta igreja. Eu faço isso há 40 anos. Eu já ocupei vários cargos públicos, mas nada me honra mais do que ser servo do Senhor e pregador da palavra de Deus. Então, irmãos, Lucas capítulo 21, a partir do versículo 25, diz assim: isso é Jesus quem diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem e ergam a cabeça, porque estará próxima a vossa redenção. Eu vou no versículo 34 agora. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações e que Ele nos abençoe. Amém? A oração que eu faço nesta noite é a oração que o salmista fez e ficou registrado no Salmo 119, no versículo 18: desvenda os meus olhos, para que eu possa entender as maravilhas da tua lei. Irmãos, hoje, segundo domingo de dezembro, os evangélicos comemoravam. Eu digo comemoravam porque quase não se escuta falar mais de hoje, mas continua-se de pé o dia da Bíblia. Eu me converti no dia 22 de julho de 1980, com 17 anos de idade. Hoje eu tenho 60 anos de idade, eu tenho 46 anos em média de evangelho e 35 de ministério pastoral. E na época que eu me converti, quando chegava não só o segundo domingo de dezembro, mas a semana inteira era a semana de manifestação em prol da Bíblia. Na Casa da Cultura em Recife havia uma semana de exposição da Bíblia. Todo dia, pela manhã, à tarde e à noite, tinham pregadores. As grandes praças, como a 13 de Maio, Maciel Pinheiro, todas elas tinham atividades, haviam desfiles nas cidades e concentrações cruzadas, celebrando a palavra de Deus, o livro, que deve servir de fundamento para as nossas vidas. Infelizmente, os anos foram passando, o mundo gospel foi entrando na igreja e corrompendo o Evangelho Santo do Senhor Jesus. Os cultos foram deixando de ser usados por pregadores, profetas e pastores para serem utilizados por contadores de histórias, homens que divulgam mais filosofia humana do que a fiel palavra do Senhor. No louvor, nós não temos mais adoradores, cantores, agora são artistas, que vivem aí na Globo fazendo parte de concursos
Existem duas coisas que nós devemos levar a sério: vida eclesiástica, que é esta reunião com o corpo de Cristo. A gente se reúne na escola bíblica, a gente se reúne no culto, do domingo, a gente se reúne na casa dos irmãos, no culto de gratidão, a gente vem para o culto de oração, a gente vem para o ensaio coral, enfim. Isso é o que nós chamamos de vida eclesiástica. Isso é importante, não pode deixar de existir. Mas há uma coisa mais importante do que a vida eclesiástica. Esta é pessoal, que é a vida devocional. E o que é a vida devocional? É a minha ligação na vertical com Deus. É o meu dia a dia, orando, lendo a palavra, jejuando. Então isso é fundamental. E você sabia que tem crentes que passam a semana sem pegar na palavra de Deus? Você sabia que tem crente com a Bíblia aberta em cima de um pirô, numa mesa, no Salmo 91, praticando a bibliolatria, a idolatria da Bíblia? Irmãos, Bíblia não é amuleto para a gente deixar aberta num canto, numa casa, num comércio, e porque ela está aberta lá, não vai entrar agouro, mau espírito, nada disso. A Bíblia só vale quando ela entra no coração da gente e se transforma em prática de vida. Essa é a função da Bíblia. Quando nós vamos numa casa comprar um eletroeletrônico, liquidificador, ventilador, um microfone, quando você sai de lá, você traz o equipamento que você comprou, a nota fiscal que prova que você é o fabricante, e utilizarmos mal aquele equipamento e ele for danificado, a garantia não vai cobrir o prejuízo. Em Gênesis capítulo 26 a 28, a Bíblia diz que eu e você, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Ele é o Criador e nós somos a criatura. Então quem nos criou teve o cuidado, pastor Germano, de fazer um manual de uso. Aqui dentro da Bíblia está dito por Deus como o homem deve se comportar na terra, como o marido deve tratar a mulher, como a mulher deve tratar o marido, como o pai deve tratar o filho, como o filho deve tratar o pai, como o patrão deve tratar o empregado ao patrão. Aqui diz até como nós devemos tratar os nossos inimigos. Eu não sou inimigo de ninguém, mas tem pessoas que escolheram serem minhas inimigas. E a Bíblia diz que quando eu descobri que alguém é meu inimigo, eu devo orar por ele, abençoar ele e bendizer ele e desejar prosperidade para ele. Então esta é a Bíblia, a palavra de Deus. Não é a coisa do salmista, no Salmo 119, no versículo 105, ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então quem não lê Bíblia vive no escuro, vive tateando, vive quebrando a cara. Já ouviu aquela história? A irmã fulana chegou e disse assim: olha pastor, tem um irmão na igreja comendo um pão que o diabo amassou. Já ouviu isso? Mas rapaz, aquele irmão está numa situação, está comendo um pão que o diabo amassou. Quando eu escuto dizer que alguém está comendo um pão que o diabo amassou, eu digo: bem feito. Sabe por quê? Porque ele não está comendo o pão que amassou o diabo. Quem não come o pão que amassou o diabo vai terminar comendo o pão que o diabo amassou. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de meu Pai. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que você gostaria de ouvir hoje à noite neste lugar? Você saiu de casa para ouvir o quê? Qual é o objetivo da igreja? Quando eu saio para uma farmácia, eu vou comprar remédio. É isso? Quando eu saio para um supermercado, eu vou comprar comida. Quando eu saio para o cinema, para o circo, para o campo de futebol, eu vou me divertir. Ninguém sai de casa enganado. Todo mundo sai sabendo o que vai procurar. E quando nós saímos de casa para vir à igreja, o que é que nós estamos querendo? Na minha época, quando eu me converti,
preocupado em trocar o caminho largo pelo caminho estreito, a porta larga pela porta estreita. Os tempos passaram e as pessoas estão vindo para a igreja atrás de enriquecer. As pessoas estão vindo para a igreja em busca de saúde na terra. Ninguém mais quer deixar a terra. A gente dizia que eram os testemunhos de Jeová que queriam ficar na terra, os crentes também. Dificilmente as igrejas hoje pregam contra o pecado, falam da existência do diabo, mostram que por melhor que seja esteja a sua vida na terra, há uma vida melhor no céu. As igrejas não falam mais de céu, nem de inferno. Elas não combatem mais o pecado, até são compreensivas com os pecados de estimação. Aqueles que a gente termina de praticar, confessa e já está programado para fazer na próxima semana da mesma forma. Então eu não sei se o que você vai ouvir aqui hoje à noite é aquilo que você gostaria de escutar, porque nem sempre o que eu quero ouvir é o que Deus quer que eu saiba. Agora olhe para esta pessoa que está do seu lado. Ela saiu de casa para ouvir nesta noite uma palavra agradável, sincera, honesta, e você vai ser a boca de Deus para ela nesta noite. Olhe para ele, para ela e diga assim: você vai morrer. Diga, você vai morrer. Tem alguém aí do outro lado que parece que é eterno. Diga para ele: você também. Irmãos, é quando o homem tem consciência da morte que ele aprende a valorizar a vida verdadeira. Eu não tenho certeza se os solteiros aqui vão casar. Eu não tenho certeza se os casados aqui vão permanecer casados. Eu não tenho certeza se os saudáveis vão continuar saudáveis, nem se os doentes que estão aqui vão ser curados. Eu não tenho certeza se quem está aqui trabalhando vai continuar trabalhando, ou se quem está aqui desempregado vai continuar desempregado. Eu não tenho certeza de nada disso, nem nenhum de vocês tem. Mas uma coisa nós temos certeza, é que os nossos dias na terra estão contados. Você e eu não sabemos quantos dias Deus nos deu, mas Deus nos deu um limite. A pior besteira é alguém apertar a minha mão no dia do meu aniversário e dizer assim: feliz aniversário, parabéns por mais um ano de vida, parabéns por menos um ano de vida. Se Deus na sua agenda diz que você ia viver 70 anos, cada ano que você aniversaria diminuiu. Então você vai morrer. E a Bíblia diz em Romanos 3:23 que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia 6:23, e a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram. Por analogia, se o salário do pecado é a morte e todos pecaram, qual é o nosso salário? Morte. Mas a parte B de Romanos 6:23 diz assim: mas Deus nos deu como presente a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas presente a gente só vai ter se quiser receber. Deus nos deu Jesus, mas nos deu também livre-arbítrio de receber. Nem todo mundo que entra na escola é estudante. Nem todo mundo que entra na igreja vai para o céu. A porta do céu não é a igreja, a porta do céu é Jesus. Tem gente que entra e sai da igreja todo dia, mas que nunca vai entrar no céu. Não pense que por ser pastor, diácono, presbítero, adorador, dirigente de oração, aluno da escola bíblica, você está salvo, não.
Estão salvos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Porque se você não quiser Jesus como Senhor, você não terá como Salvador. Então, a partir de agora, eu gostaria de conversar com vocês sobre Lucas capítulo 21, texto que nós lemos. Esse texto diz que com a proximidade da volta de Jesus para separar bodes de ovelhas, porque a Bíblia diz que quando Jesus vier, o mundo vai ser dividido em duas multidões. Uma maior vai escutar da boca de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Ide para o inferno, lugar preparado para o diabo e seus seguidores. Mas tem uma outra multidão que vai escutar: venham benditos de meu Pai, e herdem para vocês o reino que está reservado desde a fundação do mundo. Tem uma doutrina por aí que diz que quando a gente nasce, Deus está com carinho, salvo e o outro perdido. Aí Deus olha para o cara sendo salvo, e não importa o que ele faça, ele vai para o céu. Aí Deus olha para o outro assim, não vai na cara dele, carinho, perdido. Não importa o que ele faça, ele vai para o inferno. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu livre-arbítrio para escolher entre o caminho do céu e o caminho do inferno. E o que vai fazer a diferença se você vai para o céu ou para o inferno é como você tratou o Deus da palavra e a palavra de Deus. Então, irmãos, não tem mais tempo para brincar de crente. A chapa está esquentando. O que está acontecendo ao nosso redor sinaliza que nós estamos afunilando, estamos chegando nos últimos dias. Isaías 30:26: quando o Senhor estiver para atar a ferida do seu povo, isto é, quando o Senhor estiver para finalizar a história da igreja na terra, a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes mais quente. O que é que está acontecendo hoje, irmãos? O que é que está acontecendo hoje? O superaquecimento da terra, os trópicos se descongelando, icebergs, pedras de gelo do tamanho do estado de São Paulo se deslocando e vindo boiando. Se chegar nos oceanos quentes, como o Atlântico, vai derreter. E o que é que vai acontecer com o mundo? É simples: quando chegar em casa, pega um copo desse, deixa ele meio de água e bota 2 pedras de gelo e espere meia hora para tomar um cafezinho de volta. Depois de meia hora, o copo que estava meio, o gelo derreteu na água quente e ele vai transbordar e vai molhar tudo que está ao redor. Então, o que vai acontecer com o mundo? Com cidades abaixo do nível do mar, como Recife, né? E outras mais. Esses icebergs estão se soltando. O calor, o superaquecimento da terra, o furo na camada de ozônio, né? Assim, a ganância do homem poluindo a humanidade, tudo isso vai subindo, vai esquentando. E aí, esquentando, vai descongelando lá a Antártida, os polos lá, e aquelas pedras de gelo vão quebrando, se soltando e vão descendo, molhando. Quando chegar nos oceanos quentes, elas vão derreter. E o volume de água dos oceanos ali vão aumentar e vão provocar grandes inundações, grandes tsunamis. Existem pelo menos 20 vulcões que estavam adormecidos há mais de 200 anos, que estão prestes a voltar a entrar em erupção. Quando eu era jovenzinho, lá no Sofrendo Portela, eu aprendi com Dona Elizabeth, minha professora de história, que 2 cidades italianas, Herculano e Pompeia, foram destruídas por um vulcão chamado Vesúvio. Esse vulcão está adormecido
destruir outras cidades. Aqui na cidade de Moreno, né? Lá, porque aqui não tem muitas inundações, lá na cidade, por conta da passagem do rio, a gente tinha uma enchente a cada 20 anos. O ano passado, na Secretaria de Assistência, e esse ano só voltei correr doido. A gente não pode mais ver uma nuvem escura. Quando ela cai, daqui a pouco o riacho transborda, ruas que nunca foram inundadas são inundadas. Em Recife não se fala, Santa Catarina agora, hoje literalmente uma parte da nação está morrendo num calor enorme e a outra num aguaceiro terrível. Não existe mais aquele equilíbrio da chuva e do sol, apenas trazendo vida. Não. Roberto Carlos, na sua música do Progresso, é dizer: quem brinca com a natureza envenena a própria mesa. Então Deus não dá ninguém que está rica, nem de chicote. Quero passar aqui uma lembrancinha com o pastor Ciro, agradecer muito por ele ter vindo. Quero agradecer a participação de todos, a colaboração, o esforço de cada um para vir para ensaio, os ensaios da sexta-feira. Muitas vezes a gente trabalha e chega cansado, como o irmão Sinélio se dispôs para vir, para a gente ensaiar. Muitas vezes o cansaço, a gente vem cansado do trabalho, mas a gente estava aqui, graças a Deus, minha esposa tem me orientado muito, muitas coisas, todas as irmãs da MCN. E eu quero passar uma lembrança para cada um. Eu gostaria de sair da foto, sabe? Eu vou chamar a irmã Adriana. Irmão Isaías, um grande colaborador também, que Deus abençoe o irmão Isaías, sua família. Meu filho Mateus, irmão Jerônimo, Deus abençoe o irmão Jerônimo também, tem nos ajudado. Deus abençoe o senhor e sua família. Irmão Manuel Francisco, que é o mais antigo da igreja, que Deus abençoe o senhor também e sua família. Vitor é uma bênção, Deus abençoe Vitor. Vem lá de longe na cidade de Deus, para a ensaios, está sempre presente. Que Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe ele. Irmão Fernando, Deus abençoe meu irmão também. Irmão Manaldo, irmão Manaldo é o nosso tesoureiro, que Deus abençoe. É um homem com dinheiro. Irmão Evanaldo, Deus abençoe meu irmão também. Irmão Severino,
o meu vice-presidente, que essa semana aperrei tanto ele. Essa pequena cirurgia que eu fiz, vem me dando tanta dor de cabeça e tanto trabalho. Irmão Cirilo, no seu quando viagem de Vitória, tem nos ajudado bastante. Viu? Deus abençoe. Irmão Felipe. Deus abençoe o Senhor e sua família. Vem o Senhor agora. Esse aqui é bom que ele já vem com Deus já. Irmão Felipe, seminarista, né? Na nossa igreja tem nos ajudado muito, são novas ideias, tem nos ajudado bastante. Deus abençoe. A irmã Diana está aí, que eu quero passar do irmão Nino. Irmã Adriana, o irmão está aqui, está a trabalho, né? Está em Maceió, né? Passa para ele, que Deus abençoe a senhora e ele e a família. Irmão Sinélio, meu irmão, muito obrigado por tudo, viu? Pelo esforço, pela ajuda. O Senhor não tem mostrado nenhuma dificuldade, tem nos ajudado muito. Irmão Rafael, meus irmãos, essas 2 semanas foi horrível para mim, né? Fiz assim uma pequena cirurgia, foi muita dor de cabeça. Deus abençoe Rafael, você e sua família. Quero agradecer a todos pela colaboração, os que vieram, que nós convidamos, Pastor Ciro, como eu já disse, amigo de longas datas. Foi difícil essas 2 semanas para mim, porque eu fiz uma pequena cirurgia, inflamou o ponto, foi aquela correria. Ainda estou com um ponto aqui para tirar amanhã. Aí a cirurgia do lado direito, aí forçando o lado esquerdo, que é o lado da coluna. Eu estou aqui com a coluna que não aguento. Tomei remédio hospital, minha esposa me deu, aí passou um pouquinho, agora voltou. Mas Deus sabe tudo. Graças a Deus estou aqui e estamos prontos para servir ao Senhor. Deus abençoe você. Tem nos ajudado muito. Gratidão ao pastor Ciro. Trouxe uma palavra importantíssima para mim e para todos nós que estamos aqui nesta noite. Muito obrigado a todos e vamos continuar servindo a Deus e fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Ser testemunhas de Jesus Cristo em qualquer lugar que nós nos encontramos. Ao presidente, muito obrigado também pela sua colaboração, seu trabalho, estar à frente dos homens, orientando, fazendo a sua parte, que é muito importante. É muito importante. Assim, nós agradecemos a todos e a nossa palavra de agradecimento ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial, por esta maravilhosa reunião, por esta maravilhosa palavra que a sua igreja, a igreja do Senhor, ouviu nesta ocasião, nesta noite. Uma palavra de oração e em seguida a bênção apostólica pelo pastor Ciro Luiz, nosso Deus. Nossa palavra, Senhor, será sempre uma palavra de gratidão, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor nos dá oportunidades maravilhosas em nossas vidas. Hoje, sendo o dia da Bíblia, ó Senhor, muito obrigado, porque a sua palavra chegou até nós e nós temos, Senhor, como foi falado, o manual para vivermos a nossa vida de uma forma que agrade a Deus. É verdade, Senhor, que muitas vezes nós nos desviamos da sua palavra, mas nós não queremos ser assim. E nós reconhecemos aquela palavra que
aqui, se nós pecarmos, nós temos um advogado, e este advogado é Jesus Cristo, aquele que está diante do Pai e que intercede por nós. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, por este ano especial que se finda, um ano de muitas lutas, muitos trabalhos, mas acima das lutas, dos trabalhos, das dificuldades, o Senhor nos tem coroado com bênçãos maravilhosas. As bênçãos são maiores do que os problemas que nós temos enfrentado. E nós só temos vencido porque o Senhor não nos esquece, o Senhor sempre está conosco. Muito obrigado por tudo. Dirija sempre a nossa vida e sustente a nossa fé no santo nome de Jesus. Amém. Receba uma bênção. O amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus por esta terra espalhada, desde agora e para todo sempre.